Olá, pessoal. Eu me chamo Isabela Mascaro Martins, sou aluna de doutorado do Programa Stricto Sensu da Uniderp e eu vou apresentar pela disciplina de Iniciação Científica 1 um tutorial sobre como elaborar um resumo científico efetivo. Então, nesse tutorial, nós vamos ver a estrutura e as características de um bom resumo, os principais elementos que um resumo científico deve conter, e eu darei algumas dicas sobre como elaborar esse resumo para que seja claro e conciso. Então, primeira coisa, o que é um resumo? Você deve se perguntar, né? Quando fazer, como e por que fazer um resumo de um trabalho científico? O resumo corresponde à síntese da pesquisa. Então, é um aglomerado de ideias ali daquele trabalho que representam uma visão geral sobre aquele artigo ou trabalho que está sendo apresentado. A partir da leitura desse resumo, é que o leitor decide se vai valer a pena ler ou não o artigo na íntegra. É por conta disso que o resumo precisa ser atraente, ele precisa conter ali de uma forma bem clara todas as informações daquele trabalho científico. E tem um papel essencial no trabalho de divulgação científica e leitura do artigo, visto que o resumo é a parte mais lida do trabalho, devido ao fato de estar no início das bases de dados. Então, é por onde o seu trabalho será lido. Então, quando você faz uma busca bibliográfica nas bases de dados, logo ali abaixo do título é que o resumo aparece, tá? Então, você procura ali pelas suas palavras-chave, vão aparecer os artigos, né? E a primeira coisa que aparece desse artigo é o resumo. Então, a primeira coisa que os leitores fazem é ter acesso ao resumo. Características de um bom resumo. Primeiro, ele precisa ser autoexplicativo. Então, o que isso significa? Que basta ler o resumo para ter uma noção geral daquele estudo. Então, sem precisar fazer a leitura completa do artigo. Geralmente, os resumos usam verbos na terceira pessoa do singular e fornecem ao leitor um compilado daquele estudo. Então, com as ideias principais sobre a introdução, o tema, os objetivos, metodologias, conclusões. Apresenta palavras-chave relacionadas à sua pesquisa. Então, logo abaixo do resumo, vocês vão encontrar as palavras-chave. Contém as informações principais daquele trabalho e deve apresentar uma sequência lógica. Então, ele deve seguir a sequência do seu trabalho científico. Normalmente é apresentado em um parágrafo único, não contém citações bibliográficas e as frases contidas no resumo são diretas e curtas, escritas com o verbo na voz ativa. Existem dois tipos principais de resumo: o resumo estruturado e o resumo com estrutura não explicitada. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. O resumo estruturado apresenta frases curtas e objetivas e tem as partes principais do trabalho, introdução, objetivos, métodos, resultados e conclusões, normalmente identificadas em negrito ou não. Então, nesse resumo, as palavras, né, os tópicos principais não estão em negrito, ele está separado, então ele está segmentado, mas não está em negrito. Nesse outro estudo, né, nesse outro resumo, já está colorido ali com uma cor diferente, né, delimitando certinho cada parte do trabalho. E o resumo com estrutura não explicitada é aquele que apresenta as informações em um texto corrido, geralmente em um só parágrafo. Então, ao contrário do resumo estruturado, ele não tem os tópicos delimitados. Então, ele é escrito de uma forma em que haja um texto corrido. Então, acaba ficando tudo junto: introdução, objetivos,
metodologia, resultados e conclusões. Os resumos apresentam uma estrutura básica. Então, quais são essas partes do resumo? Primeiro, tema e objetivo. Então, todo resumo precisa apresentar o tema do trabalho e os objetivos desse trabalho. Os métodos utilizados, então, o número da sua amostra, análise estatística principal, os principais resultados, né, juntamente com a análise estatística, e as conclusões ou considerações finais. Todo resumo precisa conter todas essas partes. E agora eu vou dar algumas dicas para a elaboração de um resumo claro e conciso. Então, primeira dica, que ele seja autoexplicativo. Então, ao ler o resumo, o leitor precisa ter uma ideia de como está esse trabalho, de como é esse trabalho, das informações principais. Assegure-se de que não haja conflito de informações entre o resumo e o artigo. Então, as informações do resumo precisam ser fiéis ao trabalho científico. Não pode haver divergência de informações. Certifique-se de que objetivo e conclusão combinem um com o outro. Inclua as palavras-chave ou os descritores que identifiquem o seu artigo. Consulte as instruções para autores do periódico científico. Então, cada periódico tem uma instrução para resumo e para sua formatação. Então, sempre que você for submeter um artigo científico a um periódico, ou então submeter um trabalho a um congresso, enfim, é importante consultar as normas. Corte palavras desnecessárias, então isso normalmente se faz necessário, porque nós pegamos um texto longo e transformamos em um resumo, em um texto pequeno. Então, automaticamente, algumas palavras, algumas frases, elas serão cortadas. E coloque-se no lugar do leitor, porque você, como leitor, sabe o que chama a sua atenção para ler um artigo científico na íntegra. Então, pegue mais ou menos essas referências, use o que chama a sua atenção na hora que você for elaborar o resumo do seu trabalho. E para finalizar, uma frase do escritor francês Molière. Perdoe-me por escrever carta tão longa, mas não tive tempo de fazê-la curta. Então, isso cabe muito bem na elaboração dos resumos. Então, por mais que pareça fácil, não é tão fácil assim você pegar algo longo e transformar em algo curto, né? Então, dá mais trabalho e é mais difícil do que parece. Obrigada. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma.